A graça e a paz de Deus que excede todo entendimento, saudação extensiva aos internautas. Estação Profeta, que é RF de Frei José, vosso servidor, com o e-mail de freijosésimões@gmail.com. Vamos iniciar com uma oração. Pai nosso que estás nos céus, nosso Criador, damos-te graças por todos os dias, renovas as tuas misericórdias em nossas vidas e dos nossos internautas. Estamos celebrando o nascimento do teu Filho, que se revestiu com a natureza humana, todavia sem natureza pecaminosa. Depois de 33 anos morreu no Calvário, pagando a nossa culpa para nos salvar. Se algum dos nossos internautas ou familiares está enfermo, dá-lhes a cura que necessitam. Estamos em nosso planeta cheio de conflitos, todavia os políticos não têm soluções. Por favor, tenha compaixão e misericórdia de nós. Te agradecemos em nome do nosso Salvador. Amém, amém. Queremos agradecer as pessoas que estão se inscrevendo, não é? As que estão vendo os vídeos, que Deus possa abençoar cada um de vocês e espero que gostem. Se alguém, como eu sempre digo, alguém tem alguma reclamação a fazer, pode fazer, não tem problema, nós estamos aí, não? Então hoje as nossas considerações de hoje é sobre o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo, tá bom? E que se encontra, vamos ler, que se encontra em Mateus 1, 18 a 25, né? Vamos ler. Leitura na Bíblia, Mateus 1, 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que se ajuntassem, ela se achou ter concebido o Espírito Santo. E como José era esposo justo, e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Eis que dará à luz um filho, a quem lhe chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Né? Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pela parte do Senhor pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual é chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não conheceu enquanto não deu à luz um filho, e pôs o nome de Jesus. Amém. Né? História linda, né? Esta é a história, uma das histórias mais lindas da Bíblia, né? Que é a vinda do nosso Salvador, revestir-se da humanidade e vir ao mundo, sofrer, ser maltratado e no fim morrer pelos nossos pecados, pagar a nossa culpa, não? Amém. Por isso que é um Deus amoroso, um Deus que nos ama, não? Então agora sobre isso vamos comentar um pouco sobre isso, baseado em algo bíblico e também as nossas convicções, não? Mas é mais bíblico, né? Porque então é o seguinte, vocês veem, amanhã estamos festejando o dia de 25 de dezembro, né? E eu vejo todos os meus vizinhos aí com tudo a casa tudo cheio de luzes. Nós não temos essas luzes, não temos. Nós acreditamos, eu vou confessar para vocês, nós acreditamos que Cristo nasceu. E se ele ter nascido, também não deveria ter morrido pelos nossos pecados, certo? Mas se é o dia 25 nós amanhã estamos comemorando o acontecimento, não o dia 25 de dezembro, porque não temos. Agora vou mostrar para vocês que não existe relato bíblico que fala. O que aconteceu foi o seguinte, se vocês podem, isto tudo vocês podem pesquisar aí no internet, não? Como é que surgiu? Até o ano 500 da nossa era, até o ano 500, o que há 1500 anos, não? 500, na hora é de 500, era usado, era o calendário que era romano, que era desde a criação, desde a criação de Roma, da cidade de Roma, que contava até os dias daquele tempo. Então houve um monge no século XV que diz, não, vamos trocar isso para o cristianismo. Então, 500 anos depois de Cristo ter nascido, ele andou pesquisando, tenho aqui toda a informação aqui que eu tirei do Google, né? E vocês também podem tirar, querem se aprofundar mais, mas eu já vou falar um pouquinho só sobre o que aconteceu. E esse monge, Dionísio, que ele nasceu, acho que ele nasceu naquela região onde hoje é a Roménia, não é?
e então era filósofo, era matemático, e ele começou a ir buscar, pesquisar os acontecimentos mais ou menos que houve no tempo de Cristo, para condizer com a data, para começar um ano de como é hoje, não é? Hoje, agora daqui uma semana vai terminar o ano, que é 2023, certo? Então, antes não era assim, não? Era o calendário romano, que era desde os 765, 67, o que foi criada a cidade de Roma. O Império Romano contava desse tempo, não? Bom, e então o que é o seguinte? Então chegou à conclusão, pelos acontecimentos que houve, uns dizem que estava certo, outros deve estar errado, e alguns até teólogos dizem que as contas não estão certas. Mas aqui o ponto principal, não sei se ele foi morreu, eu já vi pastores dizer que Cristo não podia ter nascido no dia de 25 de dezembro, que é muito frio. Quer dizer, condicionando, subordinando os tempos e a temperatura a Deus, que pode fazer, pedir a Deus, fazia poder. Já aconteceu aqui na Flora, nós estávamos num dia estar a 0 graus e no outro dia 0 graus, que é 32 aqui, e no outro dia está a 75. Que é 22 graus. Então, quer dizer, não isso justifica, não estou aqui querendo julgar. Pode ser até, agora, alguns dizem que não foi. A gente não pode dizer que foi no dia 25, nem no dia 24, nem 23. Mas também, se não foi no dia 25, também não podemos inventar números que a gente não conhece, não sabe. É só o meu ponto, é isso, não é? Que eu vejo tanta barbaridades que falar aqui para a internet, tanta coisa, há pessoas que são teólogos e com doutorado em teologia, em divindade, né? E que a gente já nem sabe o que é, às vezes a gente já fica confuso o que é verdade e o que é mentira, não é? E então é isso, então esse chegou e então achei que interessante que eu marquei e fui tirar no dicionário para mostrar para vocês, língua portuguesa, do dicionário a língua portuguesa, fui tirar a palavra, e aqui diz aqui no dia 17 de agosto, 19 de agosto, no ano 766 a.C., foi aí que eles foram buscar para começar, e os eventos que houve até Cristo para mudar o tempo, né? Então diz aqui logo, conjecturou-se que Jesus nasceu no ano 753 AEC, que é antes de Cristo, né? Que foi quando Roma que tinha aquele sinal desde que Roma foi a construção de Roma, né? E que Jesus nasceu, mas diz aqui também que desacorda com Mateus 2:1. E então aqui diz o seguinte, conjectura-se, eu fui ver o que era conjecturou-se, ok? Então fui buscar no dicionário, conjectura-se, formado sobre meras aparências, juízo formado sobre meras aparências, ou probabilidades, suposição ou hipótese, quer dizer, não é uma verdade o número 25 que o monge Dionísio chegou, mas é mais ou menos, não é? E então a gente hoje vai fazer, mas não podemos dizer que foi no dia 25, mas também não podemos, e poderia ter sido, não estou aqui tirando algo. Então nós, o que é que decidimos aqui já há muitos anos na nossa casa? É festejar esse acontecimento, que ele nasceu. Então nasceu, não interessa saber. Então nós não estamos festejando. Eu vejo aqui os meus vizinhos, tudo de luzes acesas. Mas há 4 semanas atrás, que era o Halloween, que é esse evento de bruxas que foi inventado na Inglaterra, né? Vocês sabem o que é que eu estou falando. Agora acho que em tempo Portugal, no Brasil, já tem isso também, não? Então festejando, estava todo mundo com as luzes acesas incêndio, eles colocam até cemitérios em frente à casa, compram essas placas como se fosse nas que tem nos jazigos, no cemitério, e tem nomes, e ali eles botam tudo aquilo e uns palhaços lá a montar, identificando a morte. E tem as mesmas pessoas, eu estava falando com uma senhora que é da Igreja Batista, o evento que eu gosto mais é do Halloween. Já viu? Quer dizer, são pessoas religiosas e que, quer dizer, para eles o Halloween é mais importante que então, quer dizer, é festa para as pessoas. Mas não vou dizer que é pecado ou isso, que Deus é que sabe julgar o coração das pessoas. Há pessoas que não têm discernimento, ok? É o ponto que eu quero chegar. E talvez, se essas pessoas fazem, Deus talvez não possa nem botar em pegar, porque a cabeça não funciona. Existem milhões de pessoas, infelizmente, no nosso planeta hoje, não? Então vemos, é para simplesmente informar vocês que isso aqui que não foi, quer dizer, foi uma conjuntura, que foi conjuntura que eles fizeram e que acham que é mais ou menos desse dia, resolveram ser no dia sim, e todo mundo acreditou, ninguém questionou, certamente, eu não sei, não?
Mas é isso, mas que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós e que nos ajude. E na realidade, hoje, por exemplo, hoje estou a fazer um programa, mas às 6 horas as pessoas me convidaram para ir numa igreja ali, uma igreja aí, que é evangélica, para ir num evento sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus. E eu vou lá ir, não tem nada de errado. Agora não sabemos, não estamos dizendo que foi no dia 25, é só isso. A nossa discussão é sobre isso, que é o 25. Mas não tem problema, não? Deus conhece o seu coração e conhece o meu. Às vezes eu posso estar fazendo uma coisa e Deus é o José, porque vocês sabem, no tempo antigo havia o perdão do pecado por ignorância. Vocês sabem, não é? A pessoa que cometeu um pecado não sabia que existia aquela lei. E Deus hoje certamente usa o mesmo. Se Ele teve misericórdia e compaixão de 120 mil almas que estavam em Nínive há milhares de anos e não tinham nada, não sabiam diferenciar a mão direita da mão esquerda, e Ele amava e salvou aquela gente, também pode nos salvar. Ainda que a gente não seja correto em tudo, não sei. Amém, por isso, né? Porque Ele é um Deus de amor, né? Então agora eu estava referindo, eu sinto, agora vamos chegar à parte. Eu estava aqui há dias ouvindo um senhor, vocês sabem que aqui, não sei se é também em toda a parte, mas onde tem muitos judeus, aqui na América, há 2 semanas atrás, a Hanukkah, acho que diz em inglês Hanukkah, mas acho que em português ou hebraico, eu não sei nada de hebraico, né? Que é um nome diferente. É aquelas velas que eles acendem, as 8 velas, as 8 velas, que é no 200 anos antes de Cristo ter vindo, houve uma cerimónia que os judeus fizeram lá em Jerusalém e que colocaram óleo para um dia e aquilo durou para 8 dias. Então eles têm um candeeiro, não é um candeeiro, é uma coisa que bota as velas, agora me esqueci o nome, como é que se chama aquele negócio que bota as velas, não? Desculpem, não me veio agora à memória. E então daquela vela do mês acendem as outras e fazem uma festa, uma semana, 8 dias de festa, que terminou acho que há 2 semanas atrás, não? E então eu ouvi um judeu falar sobre a história, que vocês vão no livro dos Macabeus, quem tem a Bíblia católica, vai no livro dos Macabeus, que eu tenho aí a Bíblia católica, nos Macabeus está lá a história. E o Josefo também, nesse livro aí que está, também tem a história dos Macabeus, cerca de 200 anos ou 180 anos antes de Cristo, né? E eles conseguiram ter controle do tempo, porque depois depois de Alexandre ter morrido, o imperador da Grécia, ficou na mão de uns de 3 ou de alguns generais, que agora não me lembro. Eu li a história aí, mas é para vocês, demoraria horas para fazer, mas vocês podem ir como eu digo, no Google e pesquisar isso também. E eles dividiram lá, cada um por um lado, e eles começaram a fazer até dentro os gregos dentro do templo, a fazer, a oferecer animais imundos a outros deuses. E aquilo estava então, porque aquilo estava debaixo da mão daquele povo daquele tempo, não os judeus. Então, com a revolta dos Macabeus, eles conseguiram controlar o tempo de novo. Então, o ponto que eu quero chegar não é a história, é que esse senhor que é Rabi disse: se os Macabeus não conseguissem ganhar aquela guerra, que Cristo não podia vir salvar a humanidade, porque não tinha templo. Mas Cristo não precisou de templo para nada. Ele foi lá, mas não precisou de templo para nada. Entenderam o que é? Veja aqui qual é. Quer dizer, colocando Deus numa situação que Deus está dependendo dos judeus ou de nós para uma coisa. Mas não está. Deus é soberano. Então a gente subordina as coisas a Deus, que é os vezes gente, se não fosse a nossa religião, já vi isso, né? Se não for a nossa religião andar pregando, de Cristo não vai vir, né? Entende? Mas não é assim, biblicamente não é assim. Deus não precisa de nós. Como eu já falei aqui mais uma vez para vocês, às vezes nós falamos humanamente, porque de Deus ninguém estoura. Ele faz o que Ele quer porque Ele é soberano e é o Criador e mantenedor desse planeta e de nós também. É nosso Criador. Ele faz o que Ele quer. Aqui a gente acha que a gente está atrapalhando a Deus, não está. Não, mas humanamente falando é assim. Nós achamos que às vezes nós não estamos a fazer um trabalho que devíamos fazer, nós estamos atrapalhando o trabalho de Deus. Então eu que vejo esse senhor falando e se portando.
mais outra coisa que ele falou, que sobre Maria, disse que, eu já ouvi isso, uma pessoa há 40 anos falar isso também, outro teólogo, esse senhor aqui se não fosse Maria, ter dito sim, que estava em perigo a volta de Cristo. Eu já falei aqui a vocês, mas foi outra pessoa que falou. Agora isto eu ouvi há uma semana atrás, não? Eu disse, olha, é a segunda vez em 40 anos que eu ouço. Quer dizer, porque Deus não força ninguém a fazer nada. Deus nos deu livre-arbítrio. Isso é uma realidade. Deus nos deu livre-arbítrio. Mas há pessoas que vieram ao mundo com uma função já antes de nascer. Não, pelo menos eu vou mencionar 3, talvez, e sei que há mais, talvez eu não coloquei nem Moisés, que a mãe botou ele dentro de um cestinho lá no rio e vê, isso parece até uma história, não? Uma história de fadas, não é? Há centenas de anos atrás, e certamente Deus também já fez com Moisés e fez com outro, mas eu só fui estudar 3. Então o que é que eu fiz? Quando Maria, que se encontra em Lucas, no verso 38 de Lucas 1, 38, ok? Disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Ela já aceitou. Ela disse, não, eu vou falar com meus pais e amanhã eu vou responder. Ela já sabia, tinha uma missão, já nasceu. Agora, se aparecer algum anjo, a gente não sabe, então não pode, mas vocês sabem, mesmo que talvez viesse algum anjo, já iam nem falar com o anjo veio falar com ela, mas ela já ia ter a criança, não disse que ela nasceu com uma função, mas o que dá a entender do jeito que ela falou, ela sabia, quando o anjo falou, ela já sabia, já tem a decisão feita na hora. Ok? Agora vemos a outra história. Jeremias vê com uma função, né? Se vocês lerem Jeremias 1,5, o que é que diz lá? Antes que eu te formasse, o ventre te conheci e antes que saísse da madre te santifiquei. Quer dizer, Deus já santificou antes dele nascer. Entende? Amém por isso, não é? Então vemos que, na realidade, todos nós temos a opção de escolha, mas existem pessoas que trouxe à humanidade com uma função, com uma função que ele não precisava, porque ele podia mandar um anjo do céu, mas Deus achou que era a melhor maneira, que era assim, de transmitir. Ele podia ter mandado um anjo do céu, fazer o que o Jeremias, eu podia ter, como o Moisés foi achado dentro de um rio, Cristo podia ter vindo ao mundo e na mesma coisa aparecer até lá na porta aparecer como crianças no templo, à porta do templo. Deus podia fazer isso, mas não usou, não foi esse o método que ele quis fazer, né? Quis que nós fôssemos, ou que pessoas fossem usadas para esse fim. E o outro também vocês se lerem em Lucas 1, de 5 a 25, é a história toda de João Batista, e o que é que diz no verso 45? Diz assim, porque será grande diante de Deus, do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do poder de Deus desde o ventre da sua mãe. Quer dizer, o João Batista já veio com uma missão. Então não é como aquele pastor disse, que se a Maria quisesse, isso é o segundo sermão que eu disse, que eu ouço isso, né? Em 40 anos, há uns 40 anos atrás ouvi um pastor falar isso, agora foi um rabi, mas não estou a dizer que nós temos a verdade, mas as nossas convicções é essas, baseado no que está aqui escrito, não é? Amém por isso, que Deus nos dê discernimento a nós, porque eu vejo cada coisa. Há 2 semanas atrás, vou contar outra história, e o que acontece é o seguinte, há 2 semanas atrás ouvi um sermão, e tinha também a ceia, né? Que sabe, os evangélicos fazem a ceia, né? Todo mundo participa da ceia, né? E o líder religioso, o teólogo que estava pregando e falando sobre, estava na frente de todo o serviço, responsável pelo serviço, chamou, sabe o que é que ele disse? O Cristo nosso garçom. Eu acho que isso até é um pecado, né? É o sistema que é não cometerás o nome dos irmãos, chamando o nosso Salvador Cristo de garçom. Eu nunca tinha ouvido isso, ok? Em 65 anos que eu ando convivendo aí com evangélicos, nunca tinha ouvido isso, né? Então a gente fica numa certa altura da nossa vida que a gente ouve tanta aberração, que isso, às vezes, a mim não me atrapalha nada, mas há para pessoas que atrapalha às vezes a fé da pessoa, não?
Porque Cristo é o nosso Salvador. Eu vejo pessoas aí falando aí em Santiago, quando é os apóstolos, os santos apóstolos, falando, o camarada Paulo, o camarada, eu tenho ouvido isso, o camarada, uma coisa, sabe, que não faz senso nos dias de hoje. E nós temos conhecimento. Antigamente ninguém conhecia, todo mundo era analfabeto, não é? O que eles falavam servia, né? Porque você não tinha acesso à internet, você não tinha acesso a nada e você nem livro, nem Bíblia havia, não havia nada. A pessoa tinha que ouvir aquilo que eles falavam e estava certo, né? Mas, infelizmente, graças a Deus, a tecnologia hoje nos ajuda a nós. Para muitas coisas não presta, mas para outras coisas é boa demais, né? Então, que Deus tenha compaixão. Eu tinha mais umas experiências para contar aqui, mas sei que já não vai dar tempo, e eu agora gostaria de falar o seguinte. Eu botei no internet, em 2007 eu fiz uma mensagem, encontrei aquilo, quando eu estava pesquisando, comecei, já faz 17 anos, a mexer no internet, então achei uma coisa, fui num site e achei uma mensagem muito linda, sobre o quarto Rei Mago, ok? Que condiz com. E o que é que eu fiz? Naquele tempo foi em 2006, que era para o fim em 2006. E agora eu fui fazer outra vez e botei no internet, botei no Facebook, e para alguns amigos eu mandei no message, e agora vou ler para vocês. E é o seguinte, eu achei uma mensagem tão interessante, é uma metáfora, que assim, não é verdade, foi uma pessoa muito inteligente que conseguiu um poeta, isto foi o poeta que fez essa mensagem tão linda, mensagem de Natal e de Ano Novo, para nós todos. E então eu mandei em 2006 para 2007, então agora quando eu fiz tive que trocar, está 2024, né? Então já se passou de 15, 17, 16 anos, não? Então gostaria de ler para vocês essa mensagem tão linda que é uma metáfora, não? do quarto Rei Mago. Esta é a história de um quarto Rei Mago que também viu a estrela brilhar em Belém, mas sempre chegava atrasado aos lugares onde Jesus poderia estar, porque os pobres e miseráveis viviam pedindo ajuda. Ele era médico. Depois de 30 anos, seguindo os passos de Jesus pela Galileia, Egito, Galileia e Betânia, o quarto Rei Mago chegava a Jerusalém. E era tarde demais. E o menino já se transformara em homem e estava sendo crucificado naquele dia. O quarto Rei Mago havia comprado pérolas para Cristo, mas precisou vender quase todas para ajudar as pessoas que encontrou pelo caminho. Sobrou apenas uma pérola e o Salvador já estava morto. Falhei a missão da minha vida, pensava o Rei Mago. Neste momento escuto uma voz. Ao contrário do que pensas, tu me encontraste durante toda a tua vida. Estava nu e me vestiste. Eu estive fome e me deste comer. Estava preso e me visitaste. Eu estava em todos os pobres do teu caminho. Muito obrigado por tantos presentes de amor que me deste. Que neste Natal e nos dias do ano vindouro de 2024 consigamos descobrir em nós a existência de Artaban, o quarto Rei Mago que representa o verdadeiro espírito de solidariedade. Mas uma mensagem tão linda, né? Do quarto. O que nós devemos fazer? O que devemos fazer? Ele demorou 33 anos e não chegou a Jesus, mas tinha feito o trabalho. Então hoje, às vezes nós, não estou criticando quem é que está fazendo, porque o carnaval, comendo comida, indo para a dança, não, quem sou eu para justificar? Há milhões de pessoas com discernimento, e na nossa terra aqui, que antigamente havia hospitais para as pessoas de loucos, agora estão na rua, e infelizmente muitas das pessoas nem podem nem trabalhar, a cabeça não funciona, e nós temos de ter compaixão e misericórdia para essas pessoas. E então há muita gente amanhã que vai festejar talvez de maneira que não é mais, que nós achamos que é mais correta, mas Deus, derivado da sua sinceridade, ele vai achar, ele vai perdoar, porque antigamente, como já disse para vocês, havia o perdão,
pela ignorância. E aí Deus dava chance às pessoas que não conheciam nada, e hoje Ele faz a mesma coisa por nós. Ele nos ama, você e nós. Se Ele, às pessoas de Nínive, Ele perdoou, que era 120 que não sabiam discernir a mão direita e a mão esquerda, eles não eram judeus. Não, a Bíblia não fala que eles eram judeus e que estavam lá nos templos lá fazendo tudo que Deus dizia. Não, pessoas que estavam fora da salvação, e Deus amava aquelas pessoas também. É uma demonstração para nós, e é isso que nós temos que fazer. E o quarto anjo que eu quero falar para você para hoje, vocês agora dizem, mas isso aí, que como alguém escreveu, isso aí não existe mais. Existe mais. O quarto anjo, existe milhões no nosso planeta. Às vezes nós nunca tivemos o privilégio por conhecer, mas existe até hoje. Agora gostaria de falar para vocês, eu vou falar de uma pessoa que eu não vou pedir autorização à família, que eu acho que isto aqui é uma metáfora, ela fez a verdade, durante 40 anos serviu as pessoas de noite e de dia. Era uma senhora que era nossa tia. Eu não pedi autorização à família, porque ela também é nossa tia. Se eu fosse fazer alguma coisa negativa, eu nem falava. Mas uma senhora que dedicou a vida dela a ajudar os pobres. Então é o seguinte, eu conheci a filha dela, que é a minha prima, também prima irmã, era a minha madrinha, porque quando a gente era pequena era tudo católico, não é? E eu hoje, até um ano atrás, chamava de madrinha, e eu toda semana chamava para a senhora, não é? E então é o seguinte, mas antigamente eu enviava cartas, e quando eu enviava, o nome dela, a minha madrinha era Nazaré Moraes, então eu botava Nazaré Moraes, depois botava entre parênteses, filha da mãe dos pobres na nossa enxária, que é o nome da nossa terra, nos anos 40, 50 e 60, porque em início de 70 nós saímos lá de Portugal, então não posso falar, mas sei que ela continuou o trabalho. Então a senhora teve 40 anos dedicada a ajudar os pobres, e a filha me falava, olha, que quando foi da Segunda Guerra Mundial, que havia muita greve, muita gente tinha filhos naquele tempo, até 1970 nós em Portugal, as pessoas que trabalhavam no campo não tinham nem aposentadoria, nem seguro de desemprego, nada. Quando não tinha trabalho, não ganhava nada. E as coisas eram muito difíceis naquele tempo. E no tempo da Segunda Guerra, havia gente que tinha muitos filhos. O que é que ela fazia? A mãe, a nossa tia Joaquina Vigário, mandava a filha, ao perto do pôr do sol, mandava com uns sacos com comida para ninguém ver, não? Já viu, uma pessoa inteligente, não? Para ninguém ver, ela mandava para as pessoas pobres, para ajudar as pessoas pobres que necessitavam. E nesse tempo todo, qualquer pessoa que chegava naquela quinta, não existe ninguém em 40 anos que disse assim, fui lá e a dona Joaquina Vigário não atendeu a gente ou não. Tratava as pessoas com uma educação e com uma bondade que tem que ser uma santa. Uma pessoa que foi 40 anos ficou a fazer isso todos os dias, não é uma vez por semana que aparecia pobres naquele tempo, eu me lembro bem, entendes? Mas então vocês veem, os quartos rei magos não existem só em alegorias, existe no nosso planeta. Eu tenho visto pessoas aí na internet, às vezes pessoas de Portugal, de Cabo Verde, da Ilha da Madeira, veem que as pessoas vão para Portugal, não têm recursos, daqui a 3 dias está uma caixa no correio, está lá com presentes para as crianças. Eu tenho visto toda a hora, e não sei quais as religiões deles, nunca nem pergunto, é os atos de bondade da pessoa, porque o apóstolo João, que eu já falei acho no último aí para vocês, mas nem todos vão ver, o apóstolo João no terceiro João, no terceiro livro de João, no verso 11, que ele só tem um capítulo, né? Ele diz aqui, ele estava dando um conselho para Demétrio, né? Dando conselho para Demétrio, não te imites o mal, disse para Demétrio, não imites o mal, quem faz o bem é de Deus. Todavia, quem faz o mal nunca ouviu a Deus. Então, quer dizer, qualquer pessoa que está a fazer uma obra bondosa é porque conhece a Deus, é o que ele sabe fazer. Não interessa qual é a religião, se ele é sabatista, se é disto, se é daquilo, se é pentecostal, se é testemunha de Jeová, não interessa. Se está a fazer uma obra boa, Deus, às vezes não tem um conhecimento. Mas ele não faz isso que eu faço. Mas não faz porque não conhece. Ou não teve discernimento para isso, mas aquilo de bom que ele sabe fazer, ele faz. E Deus certamente
Não, Deus é um Deus de amor, Ele se conhece os nossos corações, a gente não se conhece uns aos outros, às vezes, não é? Às vezes uma pessoa, aquela pessoa que fez isso para nós, aconteceu aí algo aqui há um ano ou dois atrás, eu nunca esperava daquela pessoa que ele fizesse isso, era a pessoa menos que eu esperava fazer. E as pessoas fazem, porque nós não conhecemos os corações das pessoas, mas Deus que os conhece. Que nesse Natal que vai, esse ano novo que vai iniciar daqui por uma semana, hoje é domingo, da manhã uma semana, que Deus coloque nos seus corações, não é só fazer o trabalho, só festejar amanhã o dia de Natal, mas todos os dias da nossa vida, sempre que aparece alguém, às vezes você é uma pessoa que precisa de 50, você não tem 50, dá 2, dá 5, dá 1, diz, olha, é a única coisa que tenho. E Deus depende da sua bondade e da sua misericórdia, tanto Deus pode ajudar a pessoa a fazer o valor, resolver o problema de 50. Nós materialmente nós não somos assim, mas Deus faz essas coisas, já tem operado isso na nossa vida e também pode operar na de vocês. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, é o nosso desejo, a nossa oração, e vamos terminar com uma oração. Pai eterno, muitos de nós estamos comemorando o nascimento do teu filho de diferentes maneiras. Se alguns estão comemorando não estão comemorando como deveriam, por favor, nos perdoa. Tu conheces os nossos corações, és um Deus cheio de misericórdia e também perdoas quando estamos pecando por ignorância. Que no ano vindouro e todos os dias das nossas existências coloque em nossos corações o espírito de solidariedade com os necessitados. Perdoa as nossas faltas em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Nossas saudações finais, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. É o nosso desejo, é a nossa oração, e que um feliz ano novo, um feliz Natal para vocês amanhã, já hoje, daqui a algumas horas. Em alguns países já é noite de Natal, né? Que Deus possa abençoar e que essa mensagem que não foi explicada por um teólogo, mas é de coração, fizemos isso de coração. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, é o nosso desejo, a nossa oração. Amém.